Vamos voltar a falar do Náutico. Agora destaque do Timbu mais uma vez. E agora o assunto é eleição. Candidato de oposição fala sobre bate-chapa e como enxerga o Náutico, né? Como vê o cenário do Náutico nesse atual momento. Confere aí na reportagem. O cenário político do Náutico ganhou novos contornos nas últimas semanas. Ex-vice-presidente do Conselho Deliberativo entre 2020 e 2023, Pablo Vitório confirmou sua candidatura à presidência executiva do clube pela chapa Náutico Unido, que representará a oposição nas eleições marcadas para o dia 30 de novembro. A movimentação surpreendeu parte da torcida alvirrubra, que esperava uma aclamação do atual presidente, Bruno Becker, após o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. Vitório, no entanto, afirmou que a oposição nunca cogitou abrir mão da disputa. Em entrevista ao programa Jogo Aberto Pernambuco, da TV Tribuna, o candidato destacou que, apesar dos resultados esportivos recentes, a gestão de Becker cometeu falhas significativas ao longo do mandato. Antes de você conferir as falas do candidato, porém, quero te pedir que não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, deixar o like, comentário e compartilhar o vídeo. Assim, você fortalece nosso trabalho e fica por dentro de tudo o que sai de importante sobre o Timbu na mídia local e nacional. Vamos voltar a falar do Náutico. Agora destaque do Timbu mais uma vez. E agora o assunto é eleição. Candidato de oposição fala sobre bate-chapa e como enxerga o Náutico, né? Como vê o cenário do Náutico nesse atual momento. Confere aí na reportagem. O Náutico terá bate-chapa nas eleições no clube, marcadas para o fim deste mês. Pela situação, Bruno Becker tenta a reeleição. Ele terá Ricardo Malta como vice. Pela oposição, o candidato será Pablo Vitório. O vice é Gilberto Cabaz. Pablo fala sobre as eleições alvirrubras e projeta um embate importante para o Timbu. Nossa candidatura surgiu da insatisfação do nosso associado, do nosso conselheiro. Embora o Náutico tenha conseguido um importante acesso para a Série B, não se pode deixar de reconhecer esse mérito da gestão, mas o resto da gestão, se nós formos analisar a gestão durante os 2 anos, em sua duração, nós vamos perceber que o Náutico deixou muito a desejar no que se refere ao tratamento de seu patrimônio, no que se refere à aquisição e ao tratamento dos sócios do clube, no que se refere ao futebol no ano de 2024 e até a metade do ano de 2025, o patrimônio, a questão estatutária, o desrespeito ao estatuto do clube, a falta de transparência da gestão, o isolamento do presidente que praticamente abandonou os grandes alvirrubros, procurou tomar decisões de forma isolada, individual, como se dono do Clube Náutico Capibaribe fosse. Nós propomos uma gestão diferente. Nós propomos a união do clube, nós propomos a participação dos grandes alvirrubros, daqueles que têm serviços prestados, daqueles que têm uma história dentro do Clube Náutico Capibaribe. Já estamos procurando muitos deles, já estamos em campanha. Nossa candidatura, nossa chapa tem crescido bastante e acredito que daqui até o dia da eleição nós iremos chegar muito fortes e seguimos firmes e convictos por uma grande vitória. As eleições do Náutico estão marcadas para o próximo dia 30 e mais de 4.000 sócios estão aptos para participar do processo. Deixa eu só adiantar aqui já para você que nos acompanha, já estamos em contato com os candidatos, com as assessorias dos candidatos, para trazê-los na semana que vem aqui ao Jogo Aberto Pernambuco, tá? Reservaremos uma data em um horário para um, outra data em outro horário para outro. Então vamos fazer com o mesmo tempo para os 2 candidatos. Queremos ouvir planos, propostas dos candidatos para esta eleição do Náutico. Vamos voltar a falar sobre isso lá com o Paulo de Tarso. De volta ao Estádio dos Aflitos, Paulo de Tarso, o que é que tem programado pelos candidatos aí nesse mês intenso
de busca pelo voto para conseguir uma vitória no dia 30, dia marcado para a eleição. Exatamente, Rembrandt. O mês de novembro é o mês da campanha dos candidatos que vão captar os votos junto aos sócios na eleição marcada para o fim deste mês. Inclusive, o Bruno Becker não está no Recife nesse momento, está no Rio de Janeiro. Teve um encontro com o técnico Hélio dos Anjos, claro, já para encaminhar as negociações para 2026. Porém, tudo definido só após a eleição no clube. A questão do Pablo Vitório, ele tem participado sim de reuniões com lideranças do Náutico, ele é do grupo do Edno, que chegou a ser especulado como candidato, o que acabou não se confirmando. O Edno não vai participar do processo diretamente, mas deve apoiar a chapa do Pablo Vitório. O Diógenes Braga também deve participar do processo, apoiando a chapa do Pablo, né? Já que o Diógenes não é hoje da situação, é da oposição alvirrubra, já que o Becker era a situação e acabou rompendo com a gestão do Edno / Diógenes no Náutico, quando ele foi diretor jurídico do Timbu entre 2020 e 2021. Aproximadamente essa foi a época do começo da pandemia. Então o Náutico está nessa expectativa da eleição que vai acontecer no final do mês. São 4 mil sócios aptos a votar, como eu falava aí no VT, porém desse total, Rembrandt, sempre participam 1.300, 1.500, é uma média histórica dos clubes aqui de Pernambuco, né? Muito menos a adesão, menos da metade da adesão do que representa o total de sócios aptos a votar. Então, historicamente, é um número base que deve participar desse processo. Eleições marcadas, Rembrandt, para o final do mês de novembro, tá certo? Certíssimo, muito obrigado mais uma vez, Paulo de Tarso, trazendo pra gente aí as informações atualizadas do Náutico. Valeu, ótimo. Enquanto isso, a situação também mantém clima de confiança e segue trabalhando em temas considerados essenciais para 2026. Mesmo com a eleição se aproximando, a atual gestão busca adiantar discussões sobre renovações de contrato, montagem do elenco e definição da comissão técnica. O presidente Bruno Becker tem mantido conversas constantes com o técnico Hélio dos Anjos, responsável por comandar o time na campanha do acesso. De acordo com o jornalista Igor Moura, da Rádio Jornal, o Náutico já iniciou contatos com possíveis reforços para a próxima temporada, inclusive com jogadores que atualmente atuam em clubes da Série B. O entendimento é que, embora o pleito esteja marcado apenas para o fim de novembro, o andamento das negociações não deve ser tão comprometido pelo calendário, já que a Série B está em sua reta final ao longo do mês. Na última segunda-feira, Becker e Hélio dos Anjos se encontraram no Rio de Janeiro. O dirigente cumpria a agenda na Confederação Brasileira de Futebol, CBF, enquanto o treinador participava de um simpósio da Federação Brasileira de Treinadores. O reencontro serviu para alinhar expectativas e discutir a continuidade do projeto. Encontrei o presidente Bruno aqui no Rio. Conversamos sobre o Náutico e foi bom. Acredito muito no projeto do clube. Vamos falando e, num futuro breve, acredito em uma posição final, afirmou Hélio ao Globo Esporte. O técnico reforçou ainda que não manteve contato com membros da oposição e reafirmou seu compromisso com a palavra dada ao atual mandatário. Não tive qualquer contato com integrantes da oposição. Respeito todos que fazem o Náutico, situação, oposição e torcedores, mas quem me conhece sabe. A minha palavra não tem curva, declarou. No programa Bola Rolando da Rádio Jornal, Igor Moura trouxe maiores detalhes sobre o encontro entre o técnico e o presidente alvirrubro, a agenda de Becker na CBF em busca de dinheiro para cumprir com compromissos em atraso e as movimentações no mercado da bola. Em Bola Rolando para o Clube Náutico Capibaribe. Alô, Igor Moura. Alô, Edinaldo Santos, boa noite, amigo, um abraço para todo mundo, cuidado com esse celular, um abraço para todo mundo ligado aqui. Exatamente. No Bola Rolando. Boa, Edinaldo, mais uma semana importante pro Náutico, né? A gente já vinha falando ontem, semana em que o presidente do Náutico vai buscar receita para pagar o salário referente a setembro ao elenco profissional, a premiação pelo acesso à Série B, né, que gira em torno de R$1 milhão, e não só por causa disso, mas principalmente por conta disso, o Bruno Becker esteve no Rio de Janeiro, está em algumas reuniões, né, buscando algumas antecipações de verba, tudo isso. É bom lembrar que o Náutico vai multiplicar só de cota de televisão, sem contar a liga, o Náutico vai multiplicar por cerca de 9, né, o valor que ele recebeu da Série C desse ano.
Inclusive a CBF deu um acréscimo para cada clube que disputou a Série C, R$150 mil. Não resolve a vida do Náutico nem um pouco, né? R$150 mil. E todos os 20 clubes receberam esses R$150 mil de cota a mais, mas o Náutico está em busca de algumas antecipações para poder fazer esses pagamentos e zerar essa temporada 2025. E aproveitando que estava no Rio, o Bruno Becker se reuniu com quem? Hélio dos Anjos. Hélio dos Anjos saiu de Santa Catarina, onde ele está passando férias, onde tem residência fixa, está no Rio de Janeiro, Hélio, e ontem à noite os dois se encontraram em um hotel para falar sobre o Náutico, falar sobre novo contrato, falar sobre possibilidades para o elenco 2026. O Hélio dos Anjos postou, inclusive, a foto dos dois, cada um com a taça de vinho, inclusive, né? São amigos, inclusive. E o Hélio dos Anjos postou o seguinte, no Hotel Windsor Barra. Você sabe se o vinho é aquele mesmo? Que Edno Melo homenageou não sei. Aliás, não foi Edno, foi o ex-presidente depois de Diógenes? Diógenes, né? Eu nem lembro dessa história, sendo bem sincero. O vinho preferido de Hélio dos Anjos, que tem um nome curioso. Vou pegar o nome, né? Um nome... daqui a pouco eu pego o nome curioso do vinho. Eu nem Mas certamente não foi esse vinho. Eu tava nem lembrado dessa história. Eu sei que o Hélio falou aqui no Fórum Esportivo que pra vinho ele não economiza não. Ele gosta de... Esse vinho provavelmente que os dois tomarem, se eu beber um gole meu dente trinca, viu? Eu tô acostumado com uma coisa um pouco mais humilde. E o Hélio dos Anjos postou a foto com o Bruno dizendo o seguinte: encontro positivo hoje no Rio com o presidente Bruno Becker. Vida que segue feliz. É o lema do Hélio. Náutico, os dois conversaram. Inclusive o Hélio está no Rio, pra quem não sabe. O Hélio viu em loco, de perto, o constrangimento de hoje dessa notícia que você deu agora há pouco, né? Com a participação do Ancelotti na sede da CBF. No encontro de treinadores profissionais, aquele constrangimento, aquela vergonha alheia, que aquela turminha dos obsoletos amargurados, o Oswaldo de Oliveira e o Leão, passaram, né? Fizeram o Ancelotti passar. O cara é campeão das maiores ligas da Europa, campeão trocentas vezes de Champions League, o cara tendo que ouvir de Oswaldo de Oliveira e Leão. É brincadeira um negócio desse. E o Hélio viu de perto. Você até aceita, você tem uma opinião contra treinador estrangeiro, cada um tem uma opinião que bem quiser, que bem entende. Mas no momento daquele, uma solenidade, no momento em que você tem definitivamente já o treinador da seleção, Ancelotti, é momento de dar as mãos, de dar apoio, né? Deixar esse constrangimento para uma outra oportunidade. Né? Não tem sentido. Eu sou contra o constrangimento em qualquer situação. Uma coisa é você ter uma opinião, ok, você tem a sua opinião. Agora, ter a opinião não é ser constrangido, né? Eu posso, por exemplo, querer que o Brasil nunca tenha um treinador estrangeiro. Uma coisa de opinião. Mas você passar isso como constrangimento para o cara que está lá presente no momento, é você submeter o cara a esse tipo de coisa que realmente afeta, chateia. Falta de diplomacia, tato, educação. É uma falta de educação. Uma falta de educação. A gente provavelmente vai falar sobre isso daqui a pouquinho no movimento, com o Marcelo, com o Antônio, mas o Hélio viu de perto todo esse constrangimento aí, porque ele tá nesse evento de treinadores profissionais. E Ed, o Náutico praticamente já definiu quem não fica. Isso aí já tá praticamente definido, as peças que não ficam. O Hélio Borges, o Kelvin, o Patrick Alan tá indo pro Santa Cruz, já tem pré-contrato, né, segundo informações. Igor Pereira não fica, Ryan, o Ellerson, goleiro, já tá indo pro CSA, tá acertado com o CSA. Igor Bolt, Bruno Mezenga, o Raimar, o Marcos Ítalo, João Maestro, todo esse pessoal aí não fica, fora os emprestados, Calma Maranhão e Talicinho. O Náutico já negocia com o Matheus Silva, além do Matheus Silva, o Náutico já vai começar a negociação com o Muriel. Náutico tem conversas com o Noroeste e o Timbu também já negocia com o Arnaldo. Detalhes sobre o Anderson: tem uma situação no exterior, o Náutico deseja ficar com o atleta, assim como deseja ficar com o Igor Fernandes, deve conversar com o Auremi para ficar e vai conversar com o Cuiabá sobre Lucas Cardoso e com o Cruzeiro sobre Vitinho. O Cruzeiro, por exemplo, não deve oferecer nenhuma resistência. Ed, sobre contratações, a torcida do Náutico começa a ficar ávida, né? Porque só vê jogador que não fica, mas quem é que vem? Todo mundo indo embora. Quem é que vem? O Náutico, ele tem já vários alvos no mercado, só que tem um grande problema. Muitos desses alvos que o Náutico tem, na realidade que o Náutico pode pagar para a próxima temporada, para começar a pré-temporada, inclusive, ainda sem data oficial, muitos estão jogando. A Série B tá numa fase bem decisiva, faltando 3 rodadas e tem muita gente disputando contra o descenso e pro acesso.
Então o Náutico não pode começar uma negociação mais forte com ninguém, porque os caras nem o futuro sabem se vão subir pra Série A, se vão cair pra Série Z, se vão receber proposta de clube que fica na Série B. Tudo isso provavelmente vai ter que acabar pro Náutico ter tatear melhor o mercado. Agora, muitas das peças que o Náutico tem interesse, elas serão provenientes da Série B, divisão que o Náutico vai disputar no ano que vem. Então fica complicado porque a Série B ainda tem 3 rodadas. Né, você certamente alguns jogadores vêm sendo contactados. Sim, ali, claro. Sem dúvida nenhuma. Olha, você tem interesse em jogar no Náutico, tal? Tenho, mas eu só converso sobre valores depois que acabar a Série B. Certamente está acontecendo, né? Isso. Provavelmente. Mas deixa eu registrar aqui bem rapidamente. Eu falei na história do vinho. Foi exatamente no momento em que o Diógenes Braga comemorava uma vitória na justiça contra Hélio dos Anjos. Eu pensei que eu tinha falado alguma besteira, que você olhou para a tela do computador e já deu uma risadinha canto de boca. Eu falei, eita. E festejou a vitória sobre Hélio dos Anjos na justiça, tomando um vinho argentino que é preferência também do Hélio dos Anjos, chamado El Enemigo. Olha o nome do vinho. El Enemigo. O inimigo em português. É o inimigo mesmo. El Enemigo em espanhol, que significa o inimigo em português. Mas certamente o vinho que Becker tomou ontem com Hélio não foi o El Enemigo, não, acho que não. El Amigo. Aí teria que ser o El Amigo, exatamente. Você gosta, né? Vamos lá. Esse Edinaldo. Edinaldo, falando em El Enemigo, falando em El Amigo, enfim. Vamos falar de eleição do Náutico porque eu escutei o Ricardo Malta, né? O Ricardo Malta, interessante que todo mundo, lideranças políticas do Náutico, inclusive o André Campos, aqui no Fórum Esportivo, vários da situação, vários membros importantes da política do Náutico elogiaram o nome do Ricardo Malta. E eu conversei com o Gilberto Cabaz, que é o vice, né, candidato a vice, e além do Gilberto, o Pablo Vitório, todos falando bem do Ricardo Malta. Me parece que é uma pessoa muito benquista por todos os lados. E o Ricardo Malta, a gente escutou o Ricardo sobre o bate-chapa, a opinião dele de ter o bate-chapa e não a aclamação da chapa dele ao lado do Bruno Becker. Vamos escutar a opinião do Ricardo Malta sobre essa situação. Eu achei normal, eu acho que o Pablo e o vice têm todo o direito de fazer. Eu conheço o Pablo, não conheço o vice, mas eu gosto muito do Pablo. O Pablo é uma pessoa que já ajudou muito a gente também no CT. Nada que eu pedisse a ele me negou. Eu acho uma pessoa muito boa. E vamos para o bate-chapa, não há problema. Se ele vencer, eu pretendo ajudar ele. No acaso também da gente vencer, eu tenho certeza que ele vai nos ajudar. Eu acho normal, eu acho que a gente seria melhor que não tivesse, porque a gente já estava já fazendo algumas coisas, né? Já podia assinar sem a autorização do conselho. Mas ele mesmo declarou, se precisar de uma coisa, de assinar, e que seja consenso das duas chapas, ele também não vai fazer questão, e que seja bem-vindo. Aí eu acho que a discussão política do clube sempre engrandece, né? Essa coisa de ter outros candidatos, outras ideias, sempre é muito bom. Pronto, tá aí então o Ricardo Malta vendo com muita naturalidade, inclusive fazendo elogios ao candidato da oposição, o Pablo Vitório. Ricardo Malta tratando como normal esse bate-chapa do Clube Náutico Capibaribe. E né? A gente tem, inclusive, concordado com isso o tempo todo. Isso é até bom para a democracia. Sempre que tem isso, o clube sai fortalecido, desde que a eleição seja dentro das regras da civilidade. Ok, Igor Moura? Ok, Ed. Deixe sua opinião nos comentários, pois ela é muito importante para nosso trabalho. E não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações e deixar o seu like. Assim, você fortalece nosso trabalho e fica por dentro de tudo que sai de importante sobre o Timbu na mídia local e nacional. Até o próximo vídeo.